Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje tia Lê está aqui para continuar contando para vocês a história de Moisés. E hoje nós iremos ouvir sobre a fuga de Moisés. Vocês se lembram, crianças, que na semana passada vocês aprenderam sobre Moisés? Que ele nasceu, foi colocado num cestinho lá no rio Nilo e aí um egípcio encontrou ele? Pois é, ele passou a morar com os egípcios. E aí ele foi crescendo e se tornou um adulto. E lá no Egito, ele era praticamente um príncipe. Ele tinha todos os poderes de um príncipe, todas as riquezas, e era desse jeito que ele vivia, como um príncipe no Egito. E aí, crianças, mesmo ele sendo um egípcio, de criação, Moisés ele sabia que ele não era do povo egípcio, mas ele era do povo hebreu, que era do povo de Deus. E o povo hebreu, crianças, eles sofriam muito naquele tempo, porque o faraó escravizava eles, eles eram escravos, tinham que servir, trabalhar muito para o faraó. E os egípcios, que eram soldados do faraó, maltratavam muito eles, batiam neles, eles trabalhavam muito mais além do que eles podiam e o povo de Deus sofria muito com isso. E Moisés, criança, certo dia, sabendo que o povo hebreu estava sofrendo, ele viu um egípcio batendo em um hebreu. Então Moisés, naquela hora, ficou com tanta raiva, achou aquilo injusto, que ele pegou aquele egípcio e matou ele. Veja que coisa terrível que Moisés fez. Mas aí, crianças, ele escondeu de todo mundo o que ele tinha feito e saiu de lá. Mas alguns hebreus viu o que Moisés fez e aí falou uns para os outros. E aí Moisés começou a perceber que várias pessoas já sabiam o que ele tinha feito. E aí ele começou a ficar com muito medo do faraó encontrar ele. Porque já tinha chegado essa história nos ouvidos do faraó. E ele queria ir atrás de Moisés para matar ele. Então Moisés, com muito medo, ele resolveu fugir. E sabe para onde ele fugiu? Ele foi para o deserto. E quando ele estava fugindo, ele encontrou um poço com algumas mulheres. Essas mulheres estavam pegando água para os seus animais. E de repente, apareceram alguns homens querendo pegar água também desse poço. Só que eles queriam pegar na frente das mulheres. E aí Moisés achou aquilo injusto e ele tomou uma atitude. Ele espantou aqueles homens para longe para que as mulheres pudessem beber água e pegar para os seus animais. E além de ter feito isso, ele mesmo foi lá no poço, pegou a água e deu para as mulheres e deu para os animais. E aí aquelas mulheres que encontraram Moisés ficaram tão felizes que chamaram ele para ir para a casa delas, para que ele pudesse receber a gratidão delas. E aí o pai delas, que era Jetro, ficou muito feliz, porque Moisés tinha ajudado suas filhas. E Jetro ficou tão feliz, que ele deu uma das suas filhas para se casar com Moisés. Zípora era o nome dela, uma das filhas de Jetro que se casou com Moisés. E aí, Moisés, crianças, passou a viver em Midian, que era onde Jetro e sua família moravam. Então, Moisés abandonou toda aquela vida de príncipe que ele tinha, fugiu para o deserto e agora ele vivia na cidade de Midian com sua família. Mas e aí, crianças? Será que ele vai continuar morando em Midian? Será que ele vai voltar algum dia para o Egito? Isso a gente vai saber na próxima semana. Então, crianças, o que podemos aprender com a história que ouvimos hoje? A primeira coisa é que Moisés, ele tinha um coração que queria fazer justiça. A gente viu isso quando ele foi atacar o egípcio que estava maltratando o hebreu e quando ele foi lá no poço e espantou aqueles homens para que as mulheres pudessem pegar água.
no coração de Moisés, ele queria fazer justiça. Porém, crianças, não adianta a gente querer fazer justiça, a gente querer que as coisas aconteçam da forma certa, fazendo as coisas da forma errada. Moisés matou um egípcio e isso não agrada a Deus. Então, quando a gente vê uma situação de injustiça, a gente vê na escola, na nossa família, alguma coisa errada, a gente tem que agir com cuidado, com sabedoria, com amor, não agir com raiva como Moisés fez. A gente deve querer sim que as coisas sejam justas, mas a gente não deve fazer da forma errada. E a Bíblia nos fala sobre a justiça. Lá no livro de Mateus 5:6 nos diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Então, crianças, Deus ele se agrada da justiça e ele se agrada de quem busca ela. Mas a gente tem que fazer a justiça não com as nossas próprias mãos, como Moisés fez. Mas a gente precisa ter sabedoria e pedir orientação a Deus. E certo, se a gente tiver alguma coisa errada acontecendo ao nosso redor, a gente nem deve ficar parado, mas também nem deve agir com raiva. A gente deve agir com amor e com sabedoria. E agora a gente vai para a nossa atividade, tá bom, crianças? Então, crianças, para a nossa atividade de hoje, vocês vão precisar de uma folha de papel, tá certo? Uma caixa de sapato ou qualquer outra caixa que você tenha aí em casa. E aí, você vai desenhar na folha Moisés, tá vendo? Tia desenhou Moisés e tia desenhou a cidade de Midian, que era onde Jetro e a família dele morava. E aí, vocês vão pegar uma tesoura e vão recortar em forma de círculo Moisés. E aí, com uma tampinha de garrafa, vocês vão colar Moisés na tampinha, tá certo? Igual a tia fez aqui. Na caixa, vocês vão fazer um labirinto, tá bom? Vocês podem pedir para a mamãe e o papai fazerem com vocês. E aí, vocês vão colocar a cidade de Midian no final do labirinto. E Moisés aqui, ó, no Egito, no começo. E aí, a brincadeira que vocês vão fazer é levar Moisés até Midian, pelo caminho certo, tá bom? Então, essa é a atividade. Vocês vão levar Moisés pelo deserto até a cidade de Midian, tá bom? Então é isso, crianças. Que Deus abençoe cada um de vocês e eu te espero na próxima semana. Tchau!